Bom dia, boa tarde e boa noite, pequenos. Eu sou a madrinha Júlia e eu tô aqui para fazer mais uma resolução comentada com vocês. Dessa vez da questão 25 do primeiro semestre de 2024 de Geografia. Primeiro, vamos começar lendo o texto necessário para responder a questão. A hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, é considerada um dos maiores desastres socioambientais da Amazônia, com impactos que vão além do reservatório e da barragem. O reservatório inundou uma área de quase 3.000 km², afogando florestas de igapó e de terra firme. Apenas os planaltos de terra firme em altitudes mais elevadas permaneceram, formando uma paisagem fragmentada de mais de 3.500 ilhas isoladas, em um cemitério de milhões de árvores mortas, conhecido como paliteiros, que produzem, ao longo dos anos, um grande volume de gases de efeito estufa, como metano. A capacidade instalada prevista era de 250 megawatts, porém a usina de Balbina fornece cerca de 80 megawatts de potência, ou seja, nunca gerou energia suficiente para atender a cidade de Manaus. Agora, vamos ler a questão e suas alternativas. A usina de Belo Monte, no estado do Pará, é uma das maiores hidrelétricas do mundo. Possui capacidade instalada de aproximadamente 11.200 megawatts e fornece cerca de 4.500 megawatts de potência. Além disso, alaga uma região de cerca de 500 km². Com base apenas nos dados fornecidos para as usinas de Balbina e de Belo Monte, localizada na região amazônica, é possível avaliar a crítica presente no texto à instalação da hidrelétrica de Balbina como: alternativa A, incoerente, dado que 3.000 km² de área alagada não causam um impacto ambiental significativo para ser considerado um desastre. Alternativa B, coerente, já que são fornecidos apenas dados relativos à área alagada, que não são suficientes para analisar o impacto ambiental da usina de Balbina. Alternativa C, incoerente, uma vez que a usina de Belo Monte alaga uma região maior e tem potencial energético menor do que a usina de Balbina. A alternativa D, coerente, visto que a usina de Balbina alaga uma área maior e tem potencial energético menor do que a usina de Belo Monte. Ou a alternativa E, incoerente, na medida em que o potencial energético de ambas as usinas é similar. A questão está comparando as duas usinas para criticar a usina de Balbina, e com base nisso precisamos dizer se a crítica é coerente ou não e o porquê. Essa é uma questão simples, mas precisa de muita atenção. Primeiro, vamos organizar as informações importantes para poder responder a pergunta. Agora, com as informações organizadas, fica mais fácil de responder a pergunta. O reservatório da hidrelétrica de Balbina alagou uma área de 3.000 km², o que causou a destruição das florestas de igapó, criando os paliteiros. Sua capacidade prevista era 250 megawatts, porém só produz 80 megawatts. A usina hidrelétrica de Belo Monte alaga uma região de 500 km² e tem como capacidade 11.200 megawatts e produz 4.500 megawatts. Comparando as informações, percebemos que a usina de Balbina, mesmo maior, gera bem menos energia que a usina de Belo Monte. Outro ponto muito importante é o dano causado. A represa da usina de Balbina causou um impacto gigantesco no ambiente. A região se tornou um cemitério de árvores, impactando a flora local e, consequentemente, a fauna da região. Para vocês terem noção do tamanho da região alagada e do estrago causado, em 3.000 km² cabem aproximadamente 420.000 campos de futebol, 2 cidades de São Paulo e o país Luxemburgo inteiro. Baseado em todas essas informações, já percebemos que a crítica é sim coerente. Afinal, se a usina ocupa mais espaço, ela deveria produzir mais energia. Mas vamos analisar todas as alternativas para não restar dúvidas. Não é a alternativa A, pois 3.000 km² de área alagada pode sim ser considerado um desastre ambiental. Os impactos na flora e fauna regional são gigantescos e preocupantes. Não é a alternativa B, pois os dados que foram mostrados para a gente no texto não são relativos. São dados reais que provam como a usina impactou aquela região. Não é a alternativa C, pois a usina de Belo Monte ocupa um espaço 6 vezes menor e produz cerca de 4.420 megawatts a mais. Não é a alternativa E, pois o potencial energético das duas usinas não é nem um pouco parecido. 250 megawatts é bem menor comparado a 11.200 megawatts. Por fim, a alternativa correta é a alternativa D. Mesmo alagando uma área maior, a potência energética da usina de Balbina é inferior à da usina de Belo Monte, o que prova que a crítica é sim coerente. Bom, pequenos, essa foi mais uma resolução comentada. Boa sorte nos estudos e até logo!